dia 19 de maio, comemora-se no Brasil o Dia do Físico. Por conta da passagem dessa data importante, a gente bate agora um papo rápido com o Tiago Juncal de Souza. Ele é professor do Instituto Federal do Pará. O professor Tiago tem licenciatura e bacharelado em Física pela UFF, mestrado em Engenharia Nuclear pela UFRJ e doutorado em Engenharia Nuclear também pela UFRJ. Professor Tiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para começar, o senhor poderia dizer para a gente por que você optou por essa área da física? Primeiro, boa tarde, né, Douglas? Muito legal estar aqui nesse dia, né? É bastante relevante, principalmente para a nossa carreira, né? O projeto é pedido pelo professor Nunes, né? Muito interessante estar aqui. E respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente escolhe essa profissão, a gente não tem uma resposta talvez tão fechada, né? Mas acho que é muito a gente descobre no desenvolver da carreira, desenvolvendo do período escolar, talvez uma certa habilidade com as exatas, com os números, com a física propriamente dita. Mas acho que o principal de tudo é mesmo assim a curiosidade, buscar respostas, querer entender como é que funcionam, tentar explicar os fenômenos naturais, né? Eu acho que isso aí, de certa forma, uma coisa acaba retroalimentando a outra, né? Então, por exemplo, você tem um interesse em uma coisa, você acaba melhorando naquele aspecto e assim sucessivamente, né? Acredito que é bem por aí, assim. Muito bem, uma curiosidade genuína, né? Que nasce ainda nos primeiros anos escolares e acaba ditando o ritmo da caminhada acadêmica, o ritmo do desenvolvimento do conhecimento científico do pesquisador, do docente, enfim. Muito louvável esse começo, esse start na área da física e em qualquer outra área do conhecimento também. Professor Tiago, todo mundo acaba tendo, não só na física, mas em outras áreas também do conhecimento, todo mundo acaba tendo um professor particularmente como uma inspiração. Você poderia falar um pouco de algum físico que tenha sido importante na sua formação acadêmica, na sua trajetória? Se tiver algum relato nesse sentido, poderia compartilhar conosco? Olha, eu acho que sim, assim, eu acho que eu gosto de colocar dois pontos, né, da extremidade, assim. Eu gosto muito de falar de um professor que eu tive durante o ensino médio, que é um período, né, que a gente está em descoberta, está se descobrindo, está se interessando pelos assuntos, pelas disciplinas. Esse professor de física do meu ensino médio, particularmente, ele era um professor que ele se preocupava muito em ensinar a disciplina, e o mais importante, talvez, ele se preocupava em aguçar a curiosidade dos alunos, né? Eu lembro que na escola a gente não tinha um laboratório, mas eu lembro que ele sempre, toda aula, ele trazia uma polêmica, né? E jogava esse questionamento para os alunos, perguntando, fazendo a gente buscar as respostas, né? Talvez respostas que não estivessem nem prontas, mas ele tinha sempre esse movimento, né, de fazer a gente pensar num determinado assunto. Ele sempre levava algum experimento, sempre trazia alguma polêmica. Eu acho que foi bastante relevante na minha formação de professor, né? E na outra ponta, eu acho que eu posso colocar aí meu orientador, né, de mestrado e doutorado, que de certa forma eu acabei passando muito tempo com esse professor, né, professor Alessandro, professor do ensino médio, o professor Walter, né, e professor do mestrado e doutorado, que o meu orientador foi o professor Alessandro. Então passei bastante tempo com esse professor, ele era muito rígido em relação ao trabalho, né, mas de certa forma ele era um professor que se preocupava bastante com o aspecto econômico do aluno, por exemplo, né, emocional. Porque às vezes a gente pode romantizar muito a carreira, né? Mas são fatos que são extremamente relevantes para a nossa formação, né? Então é um professor que se preocupava muito com esses aspectos e isso, de certa forma, acabou criando um ambiente que era bem interessante para trabalhar, né? Nessa relação orientador e orientando, porque ninguém faz ciência sozinho, né? Aprendi muito no aspecto, principalmente de trabalhar em grupo, trabalhar com outras disciplinas, trabalhei com matemáticos, com físicos, com engenheiros, então foi um período bem interessante, assim, esse professor tem um papel muito relevante nesse aspecto. Muito bem, professor. E para a gente
concluir, né, esse nosso bate-papo rápido por ocasião do Dia do Físico, nós gostaríamos que o senhor deixasse aqui uma mensagem para os físicos do Brasil, principalmente aquele pessoal que está ingressando agora na área, que está começando a fazer suas descobertas e definir o que quer academicamente falando, os caminhos, enfim. Deixa uma mensagem para quem já está na área e para quem está ingressando agora. Então, acho que há uma mensagem que eu gostaria de falar para quem está ingressando e para quem já está, né? É que para que continuem, para que persistam. A gente que é físico, que é da área, a gente sabe que é um curso que não é fácil, é um curso que apresenta bastante dificuldades, um curso que tem uma taxa de evasão muito grande, por exemplo, né? Acho que os professores de física, os físicos, todos eles têm uma história para contar de que, olha, na minha formatura formou eu e mais 5, né? Ou eu e mais 7 só, né? De uma turma de 40. Então, essas histórias são histórias muito corriqueiras, né? Mas eu acho que vale a pena, sim, persistir, vale a pena continuar estudando, pesquisando, não é fácil. Vocês vão encontrar dificuldade no caminho, mas eu acho que lá na frente vocês vão ver que vale muito a pena, assim, valeu muito a pena, né? Às vezes a gente tá meio perdido assim, a gente não sabe qual área que a gente gosta, o que a gente quer fazer, como a gente vai trabalhar, mas isso faz parte da formação acadêmica, da formação profissional e da vida, né? Então, se você está se sentindo, está em dúvida, está em dificuldade, isso é normal, tá? Isso é um processo, mas o meu conselho é que vocês continuem, porque vai dar tudo certo. Muito bem. Professor, mais uma vez, obrigado por estar conosco aqui nesse bate-papo. Parabéns pelo Dia do Físico. Parabéns a você e a todos que estão nessa área, pesquisando, na docência, enfim, trabalhando nessa área tão bonita e tão necessária para o desenvolvimento da ciência aqui no Brasil. Nós conversamos com o professor Tiago Juncal de Souza, do Instituto Federal do Pará. Professor, obrigado, um grande abraço. Obrigado, Douglas. Um grande abraço. Até a próxima.